Olá, eu quero agradecer pela sua audiência. Vamos tratar do IME, o grande vestibular. Quando nós tratamos da química de forma mais prática, quando nós tratamos de classificações e usamos até regrinhas para memorização, isso tudo é só a primeira etapa, a alfabetização na química. Mas aqui, no nível de questão do IME, é que se concretiza o estudo da química. Vamos lá, é a prova de 2013, a primeira questão de química. São dadas duas reações com cloretos de fósforo com água. Veja que se formam ácidos que contêm o elemento fósforo e também forma-se ácido clorídrico. A respeito das substâncias envolvidas nestas reações, nós temos que descobrir a afirmativa correta. Na alternativa A, vamos lá, as reações podem ser classificadas como reações de deslocamento, que também é denominado troca simples ou simples troca. Então, basta que você olhe para a equação química e você perceberá que não é um deslocamento. Deslocamento é quando uma substância simples e uma composta formam outra simples e outra composta. Aqui nós temos o caso de duas substâncias compostas formando outras duas substâncias compostas, e nas duas equações temos reações de dupla troca. A alternativa A não é a correta. A alternativa B, o fósforo sofre oxidação em ambas as reações? Veja bem, como é que eu sei se um elemento sofre oxidação ou redução? Tem uma aula no canal que foi postada recentemente que fala justamente de como determinar o número de oxidação. Talvez você não conheça esse termo dentro da química. Então eu preciso que você assista a aula, a eletronegatividade, número de oxidação. O link encontra-se na descrição deste vídeo. Agora, retornando, se você determinar o número de oxidação do fósforo em cada uma das reações, você irá então perceber que na primeira reação o fósforo tem número de oxidação mais 3 no início e também no final. Na segunda reação, o elemento fósforo tem número de oxidação mais 5, tanto no início como no final da reação. E quando o número de oxidação não muda, então o elemento não sofreu nem oxidação nem redução. E quando nenhum dos elementos numa reação sofre redução e nem oxidação, então nós dizemos que não é uma reação de óxido-redução. Veja mais no vídeo que eu te indiquei. Mas a alternativa B está errada. Alternativa C. O ácido fosforoso é um triácido formado por ligações covalentes. Que o ácido é formado por ligações covalentes, isso é verdadeiro sempre. Olha, gente, todo ácido, tá bom? Ácido orgânico, que tem carbono, ou inorgânico, que é o caso aqui, todos são covalentes, formados por ligações moleculares. Porém, dizer que o ácido fosforoso é um triácido não é verdadeiro. Veja bem, o ácido fosforoso é o H3PO3.
Nós temos embaixo aqui o ácido fosfórico, H3PO4. O ácido fosforoso, ele tem esta estrutura que você pode ver aqui. Repare que dos seus 3 hidrogênios, apenas 2 estão ligados em oxigênio. Um deles está ligado no elemento central, que é o fósforo. E tem uma coisa na química que é o seguinte: para ter esse caráter ácido, de fato, tem que liberar H+, tem que fazer aparecer H+ na solução. Por isso esse cara é um ácido. Nós classificamos os ácidos de acordo com o número de hidrogênios que ele libera, na forma de H+, por molécula. E no caso do ácido fosforoso e de todos os ácidos oxigenados, aqueles que têm oxigênio, você faz da seguinte maneira para saber se o hidrogênio vai se soltar como H+ ou não. O hidrogênio está ligado num oxigênio? Esses 2 estão, mas o outro não. Só os hidrogênios ligados em oxigênio é que se soltam na forma de H+, quando o ácido é colocado em água. Por quê? A ligação entre oxigênio e hidrogênio é uma ligação onde há muita diferença de eletronegatividade. Já a ligação entre hidrogênio e fósforo, os caras têm uma eletronegatividade muito parecida. Então, a ligação não está muito mais para um lado do que para o outro. É por isso que a ligação entre oxigênio e hidrogênio facilmente é rompida. O oxigênio fica com o elétron que era do hidrogênio e o hidrogênio se solta na forma de H+. Então olhe para esse cara de novo. Quantos hidrogênios ele libera por molécula? 2. Por isso ele não é um triácido, ele é um diácido, ok? A alternativa C está errada também. Repare que no ácido fosfórico você tem um triácido, porque cada hidrogênio está ligado com o oxigênio. Portanto, o oxigênio está puxando bastante esse par de elétrons para o lado dele, cada um desses pares. E quando você coloca o ácido fosfórico na água, os hidrogênios se soltam na forma de H+. Então o ácido fosfórico, esse cara que está presente no seu dia a dia, ele está presente nos refrigerantes de cola. Pois é, então temos que tomar cuidado com refrigerantes de cola, porque o ácido fosfórico, ele tem a propriedade de, veja bem, no meio aquoso, os hidrogênios se soltam, e aí forma-se o ânion fosfato, que é o PO4, com 3 cargas negativas. O fosfato, ele não pode ver íons cálcio pela frente. Ele vai captá-los, formando o fosfato de cálcio, o que inclusive precipita. Então aí você pode ter 2 problemas, né? Formação de pedras, que são sais insolúveis na água, né? Vai se juntando de pouquinho em pouquinho e forma uma pedrinha, né? E você tem também o problema da perda de cálcio, importante para ossos, para dentes. Então veja bem, hein? Você que gosta de refrigerantes de cola, tem que tomar muito cuidado. Você não pode tomar mais do que um copo de 300 ml por dia. Vamos analisar a alternativa D. Os ânions fosfato e fosfito possuem geometria tetraédrica. Quem é o fosfito? Quando um ácido termina com oso, o seu ânion termina com ito. Então o fosfito é o ânion do ácido fosforoso. Como é que você descobre quem é ele? Pega a fórmula do ácido fosforoso e tira os hidrogênios que se soltam. Lembre-se que cada hidrogênio vai embora perdendo um elétron. Este elétron fica com o oxigênio. Veja que o ânion fosfito, ele possui esta estrutura que você vê aqui. Por que ela tem esse formato? Você tem pares eletrônicos em 4 direções.
Pense comigo, pares eletrônicos são uma nuvem negativa. Você tem 4 nuvens negativas. Quando é uma ligação dupla, forma-se uma nuvem apenas numa direção. Então considere apenas como uma nuvem. Então pense comigo, nuvens de carga negativa. Cargas iguais se repelem. Essas nuvens vão se afastar o máximo que elas podem. Se você pegar 4 canetas e tentar afastá-las o máximo que elas podem, mantendo, é lógico, uma das pontas ligadas, você vai cair nisso aqui, o chamado tetraedro. Tá? É uma pirâmide onde os lados são triângulos equiláteros. Isso é um tetraedro. E é por isso que nós dizemos que a geometria é tetraédrica. Olhe o ácido fosfórico. Quem termina com ico, o ânion termina com ato. É uma regrinha que existe na nomenclatura dos ácidos. É assim, ó. Eto, veja bem, quando o ânion termina com eto, o nome do ácido correspondente termina com hídrico. Quando o ânion termina com ato, o ácido termina com ico. Quando o ânion termina com ito, o ácido termina com oso. A gente até brinca, periquito teimoso com pato no bico. Ito troca para oso, ato troca para ico. E aqui o fosfato, perdendo os hidrogênios lá, o ácido fosfórico, ele forma o fosfato. E essa é a estrutura dele. Veja que novamente você tem pares eletrônicos em 4 direções. Aqui o desenho em perspectiva, fica mais fácil de você ver que há, se você ligar as pontas, uma pirâmide do tipo tetraedro. Então é por isso que nós podemos dizer sim que os ânions fosfato e fosfito possuem geometria tetraédrica, e esta é a resposta correta. A resposta D. Vamos finalizar. O pentacloreto de fósforo gasoso é composto iônico. Em primeiro lugar, se ele é iônico ou gasoso, ele o será em qualquer estado físico. O fato de colocar aqui gasoso foi mais para despistar você. Olha só, quem é o pentacloreto? Mesmo que você não entenda muito de química, você logo percebe que o de cima é o tricloreto e o de baixo é o pentacloreto. Ambos são covalentes. Por quê? A ligação química que ocorre entre 2 átomos, ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Metálica só quando envolve apenas metais, que não é o caso. Nós temos ametais aqui. Um composto iônico, gente, é quando você tem um metal com um ametal. Não tem muito que você se confundir, não. Repare que aqui todo mundo é ametal ou hidrogênio, que é um outro grupo, que também não é metal. Quando você não tem metais envolvidos numa ligação, é certeza, ligação covalente. Então, só analisando por aí, você já sabe que o composto é covalente, também chamado molecular. Porém, se você quer uma explicação mais profunda, a diferença de eletronegatividade entre fósforo e cloro ela é muito pequena. E quando a diferença de eletronegatividade é muito pequena, ninguém puxa com muita força os elétrons da ligação. Então ninguém arranca o elétron do outro, que é a ligação iônica. Eles então compartilham os elétrons. Os elétrons ficam no meio deles, como a gente mostrou anteriormente, formando um par eletrônico, que é a ligação covalente. Por isso que a alternativa E é errada. Então nós finalizamos este exercício do IME com um bom aprendizado sobre o mundo dos ácidos. Mas eu não quero que você
Depois desta aula, deixe de assistir a aula Ácidos e Bases, Teoria de Arrhenius, para completar então esta aula. Está aqui no canal, é uma das aulas mais assistidas. E se você ainda não assistiu, você tem que dar esta honra para o nosso canal. Obrigado e até a próxima. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.